vai falar sobre duas vertentes sobre igualitarismo e complementarismo. O que é isso? O igualitarismo crê na forma... Quer que eu falo, querido? Então, isso, amor. Então explica pra gente o que é igualitarismo e complementarismo na sua... Pode falar aí. Primeiramente, sobre o complementarismo, acredito que a maioria de vocês conhecem e é relacionado à doutrina da maioria das igrejas, né? Que é aquela visão de hierarquia, parecida com a visão da Igreja Católica, que tem um líder majoritário, que geralmente é o apóstolo, né? Aí tem o bispo, na Igreja Presbiteriana não, porque não aceita nenhum cargo acima de presbítero. Porém, nas igrejas neopentecostais e pentecostais em geral, às vezes algumas igrejas batistas também, tem apóstolo, bispo, então tem aquela hierarquia, e acredita-se que um líder é superior ao outro líder e vai chegando até o diácono e vai descendo, né? E tem aquela escadinha de hierarquia. Então, assim, tem um membro que é um líder da igreja que é superior a outro membro que é outro líder e vai descendo dessa forma. E também acredita-se no complementarismo que dentro do lar das famílias existe uma hierarquia patriarcal, que o homem é a autoridade, a mulher é submissa e ela tem que obedecer às ordens do marido, que a última palavra no lar é dada pelo homem e toda a vida da mulher é relacionada às ordens e decisões e se ele aceita ou não, se ele permite ou não permite, mas tudo que acontece na vida daquela mulher que é submissa vai depender da autorização do marido. Então a mulher é uma submissa, o homem é a autoridade, que é chamado cabeça na visão complementarista. Só que a visão igualitarista ela é o oposto. A visão igualitarista baseada em Mateus capítulo 20 e 25, que diz que aonde o reino de Cristo ele não é daquele que os maiores governam sobre os menores. Porém, ao contrário, aquele que quiser ser o maior, sirva a todos. E que nós somos servos e não governantes. E o igualitarismo, ele crê que todos os dons derramados, apóstolos, profetas, mestres, pastores, missionários, eles não são governos, eles são serviços. Não são dessa forma, eles são assim. Todos estamos no mesmo patamar. Todos somos iguais. Um apóstolo não é superior ao bispo, que não é superior ao pastor. E o marido não é superior à esposa. E isso tudo que eu tenho um e-book que eu escrevi um livro sobre isso, eu tenho tudo baseado na Bíblia e também trazendo do original, grego e hebraico. Inclusive, isso é muito importante. Começando, claro, é muito extenso o assunto, tá? Começando por Gênesis, né, capítulo 1, 26 e 27, que diz o seguinte, não precisa abrir se não quiser, porque também todo mundo já conhece, né? Muitos pastores que são fundamentalistas dizem que o 26, quando fala também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre os répteis que rastejam pela terra. Então, os pastores fundamentalistas, em geral, falam que quando diz aqui façamos o homem, está dizendo homem do sexo masculino. Porém, aqui não é homem do sexo masculino, aqui é Adam. Aleph, Dalet, Men, quer dizer ser humano, raça humana. Façamos o Adam, raça humana, a nossa imagem. Aí no versículo 27, criou, pois, Deus o homem, a sua imagem, Adam, raça humana, seres humanos. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Aí está escrito lá no 28, e Deus os abençoou. Quem? Os dois. E lhes disse, sede fecundos, né? Multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Né? Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Quando fala aqui no início em Gênesis sobre a criação e fala sobre o domínio, é dado a ordem para o homem e para a mulher para dominar. Não é dado a ordem para o homem dominar a mulher. E não é dado a ordem para a mulher dominar o homem. É dado uma ordem aos dois.
aos seres humanos. E esses seres humanos que estavam ali, que foram criados igualmente à imagem de Deus. Muitos fazem uma pergunta, né? Onde estava Adão quando Eva comeu o fruto? Sabe onde estava Adão? Cuidando da vida dele. Porque ele não tinha que cuidar de Eva, nem Eva cuidar dele. Eles tinham que cuidar da terra. Eles tinham que sujeitar a terra e os animais. Eles tinham que dominar a terra. Eles não tinham que dominar um ao outro, eles eram iguais, né? Quando a mulher se tornou escrava do homem, Gênesis 3,16, não vou ler para não ficar muito extenso. A mulher se torna escrava do homem em Gênesis 3,16, quando Deus a amaldiçoa, dizendo que ele, o marido, a governará. A partir de Gênesis 3,16, a mulher se tornou escrava. Outra passagem também que o igualitarismo eu rebato mais, na verdade, porque algumas pessoas colocam de outra forma. Na tradução de Gênesis 2,18 que disse, né? Disse mais o Senhor. Não é bom, esse texto é muito famoso, não é bom que o homem esteja só, far-lhe uma auxiliadora que lhe seja idônea. No hebraico, a palavra auxiliadora idônea é ezer, kenegdo, quer dizer ajuda ou socorro. Quando você pega os versículos bíblicos da Bíblia toda, na parte do Velho Testamento, onde aparece a palavra ezer, nenhum lugar das 21 passagens que tem, nenhum lugar é traduzido ezer como um ser humano. Todas as passagens onde tem ezer significa ajuda de Deus, socorro de Deus ou o próprio Deus. Então, quando estava escrito aqui em hebraico, em Gênesis 2,18, disse Deus, farei ezer. O que Deus disse ali? Farei ajuda. O que é ajuda? É uma ação, é um verbo. Então, quando fala farei ajuda, ele veio ajudar. Então, não foi a mulher quem veio ajudar. Quando a mulher foi traduzida como uma auxiliadora, isso é uma falsa tradução. Você pode olhar no hebraico, porque quem veio ali no versículo 2,18 ajudar não foi Eva, foi Deus, porque ele é o auxiliador. Inclusive, ezer é uma ajuda de alguém, de um ser superior. Então, você não pode atribuir que a mulher é uma auxiliadora, porque a mulher não veio ajudar. Quem é o sujeito do texto? Quem veio para fazer ezer não foi a mulher. Em nenhum lugar do texto diz que a mulher veio fazer ezer. Em nenhum lugar. Somente Deus veio fazer ezer. Em outras 19 passagens da Bíblia onde se refere a ezer, nunca é um ser humano, mas uma ação. Ezer não é uma função. Auxiliador é uma função. Ajuda é uma ação. Então são coisas muito diferentes. E as pessoas se confundem, né? Isso já declara ali. O igualitarista, ele não acredita que a mulher é auxiliadora do homem. Ali, quando que aconteceu que a mulher se tornou escrava do homem? Ali na maldição. Depois vem Jesus Cristo, quebra as maldições, todas as maldições. Então nós não estamos debaixo de nenhuma maldição, porque o sangue de Jesus, ele é suficiente. Aí nós vamos para os textos paulinos. Os textos paulinos que vão ordenar para a mulher para que ela obedeça ao seu marido e seja-lhe submissa, hipotasso, em tudo. Como? Efésios 5, 22, 23, 24. Como que a mulher, que Paulo ordena que a mulher seja submissa? Ele ordena que ela seja submissa como ela é, como se fosse o próprio Deus. Veja bem, preste bem atenção nessas palavras. Paulo ordena que a mulher obedeça, se submeta, escravize-se. Porque hipotasso, submeter, é subjugar-se, escravizar-se. Ela vai escravizar-se ao marido como se ele fosse o próprio Deus. Como? Em tudo, versículo 24, Efésios 5, 24. Como que a mulher vai se submeter, se escravizar? Em
tudo. Aí fala lá que o homem é o cabeça sobre a mulher. Aí tem um debate. O cabeça significa origem. Não, o cabeça significa autoridade. Se lá não fosse kefalé, fosse rosh, que quer dizer autoridade, não estaria errado. Porque quando Paulo escreveu as cartas no século I, a mulher era escrava do marido e ele tinha título de posse sobre ela. Ele tinha título da carroça, do cavalo, do terreno, da casa, do camelo e da mulher. A mulher era vendida, a mulher era dada para ser sacrificada, a mulher tinha que pagar um dote por ela, era comprada pelo marido. Quando ela era pequena, ela era propriedade do pai. Quando ela casava, até hoje, tá, gente? No Oriente Médio, depois que eu dou exemplo de crimes em nome da honra, a cultura do Oriente Médio, do hijab, da lei sharia, a mulher era propriedade do pai, depois ela era propriedade do marido. Se o marido falecer, ela é propriedade do filho. Se não tiver filho, ela é propriedade do irmão. Se não tiver irmão, ela é propriedade do tio. Se não tiver tio, ela é propriedade do avô. Qualquer membro masculino mais próximo é o dono dela. Isso hoje, tá? Hoje no Oriente Médio. Na época que de Paulo, a mulher ela era escrava e a mesma palavra utilizada para a mulher obedecer o marido é utilizada para o escravo obedecer o seu dono, o seu proprietário. Inclusive, marido do hebraico é Baal, quer dizer dono, proprietário, senhor e mestre. E senhor significa dono, né, na tradução, e servo significa escravo, que é a tradução original. Então, basicamente, é isso. O igualitarismo, ele rebate as visões. Tá bom, amor? Deu para entender mais ou menos? Não. É que você falou alguma coisa, não sei se você quer que pare de falar. Falei tipo muito, assim, né? É que a gente entrou nos textos. É que entrou nos textos e aí vai ficar bastante coisa já pra gente. Mas aí eles já vão anotando para depois eles contra-argumentar. Beleza. Tá, só pra gente entender então. O complementarismo, ele nasce, vamos entender, o igualitarismo, ele nasce em Gênesis 1, 27 e 28. Quando o homem e a mulher são criados ali, e Deus dá ordem aos dois. Para dominar. Né? Então, portanto, eles são iguais, diferentes biologicamente, é lógico, e são iguais na sua posição diante de Deus, né? E já o complementarismo, eles vão levar para o lado ali do Gênesis 2, criou o homem, depois tirou a costela da mulher, fez a mulher auxiliadora, que no caso você já deu uma pincelada no Ézer aí, e aí eles vão dizer que é auxílio, daí o homem já estava ali, a autoridade do homem. Aí vão alegar que o homem, onde estava Adão quando a mulher comeu do fruto, e ele estava do lado dela, né? Estava cuidando da vida dele. Mas tudo bem. Mas então o igualitarismo está firmado ali em Gênesis 1, 27, 28, e o complementarismo, ele segue a linha da queda da maldição em Gênesis 3 ali, que acontece a queda, vem ali a maldição sobre a mulher e o homem, e a maldição da mulher era ser submissa ao homem, e o homem escrava, não é só submissa, é que a pessoa pode confundir. Ele podia tirar a vida dela, ele podia vendê-la, ele podia dá-la como garota de programa, que seria não posso falar a palavra. Tá, beleza. Não, já entendi, tá tudo entendido. Então, só pra gente poder diferenciar uma coisa da outra, beleza? A gente diferenciar uma coisa da outra. Então, vamos agora, então, gente, é o seguinte. Qual texto que você quer abordar primeiro? Eu acho que pra gente poder entrar no se eles quiserem debater sobre Efésios 5, 22, 23, 24, e depois a seguir sobre o homem dar a vida pela esposa, que é as ações de Cristo, que eles agregam, dizem que o marido deve fazer o que Cristo fez. Sobre isso, pode ser. Se eles preferirem, é um texto legal. Ézer, a palavra Ézer não encaixaria nisso por enquanto, que o Ézer é lá no início. Mas na verdade o que mais falam é sobre a questão da submissão feminina, né? Independente se lá... Sim, mas submissão feminina, a palavra Ézer ali tem
vamos dizer, ela tem uma importância nisso. Então, mas sim, a mulher, ela não é auxiliadora. Quem é auxiliador foi Deus, que veio ajudar, né? Porém, muitos... Não, desculpa, Hunter. Não. Sim, é porque eu tô vendo ela falando aqui também, tá saindo áudio aqui, eu não tô entendendo nada. Não. Pode falar? Muitos fundamentalistas falam que a mulher está colocada como auxiliadora não é um demétrio, que não é que tá desmerecendo a mulher, demérito, né? Falei a palavra errada, é demérito. Não tá desmerecendo, não tá inferiorizando, porque auxiliador é uma coisa assim, alguém que veio para salvar o homem, o que não é verdade. A auxiliadora ali, eles falam, né? É alguém que veio para poder ajudar o homem no ministério dele, o que também não é verdade, porque a mulher tem o ministério dela, ele tem o dele, ela tem o dela. Somos seres individuais. Porque a auxiliadora, que a mulher ela veio ali para poder ajudar o homem na missão do homem de cuidar da terra. Não é verdade, porque a mulher também foi ordenado para ela dominar. Não tá saindo o seu áudio. Tá fora? Não, tá sim, eu tô ouvindo. Ué, eu tô ouvindo. será? Você não tá ouvindo? Eu tô. Eu também tô ouvindo. Eu tô ouvindo. Não tá ouvindo agora? O microfone aqui tá ligado. Tá ouvindo? Eu tô ouvindo sim, eu tô ouvindo. Tá ouvindo, Os outros. Hunter? Eu tô ouvindo você. Aqui o microfone tá ligado, será que... Eu Vai tô ter que ouvindo a sair, Priscila. Hunter, vai ter que sair e voltar. Eu tô Tá ouvindo normal? você, tô ouvindo a Priscila. Voltou. Ah lá. Não, voltou. Não tá ouvindo a Por isso que eu, Priscila, o Hunter. por isso que eu achei que Tá vocês ouvindo dois agora? estavam conversando entre si. Eu tô ouvindo. O som tá ok. Ele falou que tá ok. Estou ouvindo. Tá certo? Tá ouvindo. Então, quando eles falam que... Vamos lá, então. Pode falar? Tá, Pode? Quando eles falam, os fundamentalistas que acreditam que a mulher ela é auxiliadora, e eles vão explicar a palavra auxiliadora, eles falam várias coisas que não são verdades. Falam que a mulher veio para salvar o homem como salvadora, não é verdade. A mulher veio para ser metade da humanidade, ela não veio para salvar o homem, até porque ela não é salvadora, né? Tanto que ela caiu como o homem caiu. Eles falam que a mulher veio para poder auxiliar o ministério do homem, não é verdade, porque a mulher tem o ministério dela. Claro que eu posso auxiliar meu marido no ministério dele, ele no meu, mas a minha função de vida não é auxiliar o ministério do meu marido se eu tenho o meu ministério. Eu sou um ser individual. Eu falo com Deus face a face, eu sou uma sacerdotisa. Eu não preciso de ninguém intermediar o meu contato com Deus, a não ser Jesus Cristo, que é Deus. E eles falam lá que a mulher ser auxiliadora, aí ela vem para poder ajudar o homem nessa missão de cuidar do Éden, porque ela veio para poder ajudar o homem no trabalho dele de dominar a terra, ela veio auxiliar. Não! Porque a mulher também, igualmente como o homem, foi ordenado a ela para dominar a terra, para poder sujeitar a terra e os animais. Então isso também não é verdade. Então nenhuma explicação que eles dão da mulher porque ela veio auxiliar. Como que ela veio auxiliar? Ela é metade da humanidade. Ela é uma auxiliadora, isso não faz nenhum sentido. Principalmente porque o sujeito no texto hebraico é Deus. Em nenhum momento é falado que Eva fez Ezer. Em nenhum momento. Somente Deus na Bíblia faz Ezer. Você não vê ninguém fazendo Ezer na Bíblia. Só Deus. E ali foi traduzido que ela fez, mas de forma proposital. Porque se você falar que o Deus é um auxiliador, ele é Deus. Mas se você falar que o ser humano é um auxiliador, você está colocando esse ser humano logo abaixo do outro ser humano, porque um auxiliador é um empregado. Um auxiliador é uma pessoa, uma subalterna. É uma pessoa, é uma assistente, uma pessoa que você dá ordens. Então não tem como, no texto não tem como você encaixar. No porquê da auxiliadora não tem como você encaixar. Nas explicações que são dadas não tem como você encaixar. Até porque tem muito esse negócio de colocar o homem, isso é do complementarismo, que o homem é o sacerdote do lar. Né? Eu tenho vídeo sobre tudo isso no meu canal, lá no roxinho. Então tem um link no meu canal do TikTok que vai para lá, se vocês quiserem assistir lá, tá mais completo. O homem, ele não é o sacerdote do lar, porque o único intercessor entre nós e Deus é Jesus Cristo, 1 Timóteo 2,5.
Nenhum homem pode tomar o lugar de Jesus Cristo. Eu não posso ter um ser humano entre eu e Deus. É como o padre, que até os meninos estavam brincando aí no começo, eu não vou para a igreja católica porque eu não vou confessar, porque eu não vou para a igreja católica. De fato, porque o padre, ele representa um sacerdote, o que os protestantes são contra. Nós termos um sacerdote ser humano, mas eles colocam um homem como sacerdote sobre a mulher e sobre os filhos, o que é uma heresia, porque você está invalidando o contato da mulher com Deus e dos filhos com Deus, e você está colocando um ser humano fazendo essa intermediação. Isso é completamente antibíblico. Se você apresentar todos os versículos para mim sobre o sacerdócio, você não vai conseguir encaixar e nem comprovar essa tese, essa teoria de que o homem é sacerdote do lar. De maneira nenhuma, isso é impossível. Só Jesus é sacerdote sobre nós. O único sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, está em Hebreus, né? Sobre a questão lá do complementarismo, eles consideram que o homem, ele é autoridade. A autoridade é alguém superior. E a mulher é subalterna, subjugada. Claro, ali onde está escrito no século I, ali nas cartas, fala que a mulher deve obedecer ao marido como uma escrava. É uma autoridade irrestrita. Não tem regras. Não existem regras, não existem leis. Ele é autoridade sobre ela, sobre todos os parâmetros da vida dela. Isso é escravidão. Se você disser que você aplica esse texto na sua casa, você está incorrendo em crime do artigo 149. Crime de análogo à escravidão, uma vida análoga à escravidão, porque você está subjugando um ser humano que vai obedecer todas as suas ordens 24 horas por dia. Uma autoridade arbitrária, que não pouco importa o que a pessoa pensa, mas que você não tem regras e nem leis. Uma autoridade absolutista. Você é um líder sobre a sua esposa e você manda e desmanda o que você bem entende, porque você é autoridade, ela tem que obedecer, segundo a Bíblia, né? Se você aplicar, né, esse texto aí sobre ela, que é toda uma questão cultural. Se vocês quiserem que eu fale sobre a questão da cultura da época, como que a mulher era tratada, e tem várias... Amor, pode então falar. Tô falando demais, né? Joia. Só pra gente... se você trouxe uma coisa, vamos dizer, abrangente, abrangeu todos os assuntos, muita coisa, né? Daí o pessoal, a gente... O Tom Cruise aqui falou assim, observa o contexto. Só fala pra mim qual que é o texto que você tá se referindo, pra mim poder ver. Não, que eu vou anotar aqui depois. Não vai adiantar, amor. Depois eu respondo pra ele. Tá, beleza. Tá, ok. Mas senão eu vou perder a conversa aqui nossa, entendeu? Mas é o contexto do que eu tô falando, que eu acho que ele tá perguntando. Ok. Então é que ele chegou no meio do debate, eu acho que ele não ouviu isso. Será? Mas tá tudo bem, eu entendo a questão dele, Mas vamos ficar nós aqui, depois você responde pra ele manda aí, você anota aí. Tá. Vamos lá, então vamos partindo